de Mateus, no capítulo 5, verso de número 6, diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém, amados? Podem sentar em nome de Jesus. Amados, continuando no Sermão do Monte, nós lemos aqui e vemos tudo aquilo que o Senhor quer para o seu reino. Jesus aqui é como se ele tivesse feito a constituição do reino dos céus. Com isso eu não estou dizendo que você tem que negar as leis que aí estão estabelecidas. Romanos, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre a importância de se submeter à autoridade constituída, ou seja, à autoridade civil. Porque quem colocou a autoridade lá foi o Senhor, amém? Quem colocou o presidente que aí está, você goste dele ou não, no poder, foi o Senhor. Da mesma forma que quem colocou Nabucodonosor como rei da Babilônia, sendo rei sob Daniel, foi o próprio Senhor. Amém? Você crê nisso? A Bíblia ela não está aqui para que a gente se torne um rebelde pelo mundo. Mas, às vezes, o mundo se estabelece e se posiciona de forma anticristã. Não é que a gente quer ser um rebelde de forma natural. A gente quer ser o revolucionário, o diferentão. Tem gente que tem esse espírito, né? É um negócio meio narcisista e quer ser contra tudo e todos. Tem gente que está o governo A, quer ser contra o governo A. Está o governo B, quer ser contra o governo C. Está o governo L, quer ser contra o governo L. E por aí vai. E ainda mais dentro da igreja. Mas o Sermão do Monte é justamente para trazer um impacto contrário. O Sermão do Monte era para mostrar para os judeus o seguinte: olha só, vocês estão esperando um Messias revolucionário agora. E ele era revolucionário. Mas a revolução desse Messias não era de uma forma que eles esperavam. A revolução que o Messias traria era muito mais interior. Era muito mais dentro do ser humano do que em uma nação. Haverá um momento que esse Messias voltará, vai buscar a sua igreja, vai pisar na cabeça do anticristo, implantar o seu milênio, e aí sim vai ser aquilo que eles esperavam, porque o que eles esperam é profetizado, amém? É profetizado em Zacarias, em Isaías, em Daniel e em outros trechos da Bíblia, inclusive no Novo Testamento, Apocalipse, Tessalonicenses e por aí vai. Porém, a primeira vinda dele não foi como eles esperavam. Na primeira vinda, ele inaugura o seu reino profetizando, expulsando demônios e curando. Só que mais do que isso, ele inaugura com uma mensagem, a mensagem de arrependimento, a mensagem de fé, uma mensagem de transformação. E ele avança nessa fé, ele avança nesse espírito, falando, olha só, sejam humildes ou sejam pobres de espírito, ou melhor, bem-aventurados pobres de espírito. A gente já falou sobre isso. Quem que é o pobre de espírito? Aquele que reconhece a sua natureza, aquele que reconhece a sua dependência de Deus. E por reconhecer que é tão mal, que é tão pecador, que é tão ruim, ele chora diante de Deus. Jesus, ele era um homem inteligente, amém? Ele era um homem sábio. Ele não foi falando de forma aleatória aqui. Jesus, ele não é aquele pregador que chega, abre a Bíblia ali e prega qualquer coisa na hora. Jesus, ele não é aquele pregador que não tinha conhecimento das Escrituras. Você sabe que tem pastor que nunca leu a Bíblia toda, né? Você sabe que é mais normal do que você pensa. E tem pastor que nunca leu a Bíblia toda. Ouso dizer
É normal um pastor que nunca leu o Novo Testamento. Talvez tenham alguns, aí eu já estou especulando mesmo, que nunca leram nem as epístolas de Paulo. Estou falando de 13, 14 livros. Depende se você crê que quem escreveu Hebreus foi Paulo ou não, né? Aí são 13 ou 14. Jesus, ele não era um pastorzinho de meia tigela, mano. Apóstolo Paulo, ele não era... O apóstolo Paulo... Jesus, ele não era um pastor, um líder, um mestre que falava palavras ao vento. Ele falava de forma lógica. Por isso ele vem... A porta de entrada é o reconhecimento do que você é. Você é feliz porque você reconhece o que você é. Você já viu aquela coisa que tem geralmente nas terapias? Eles falam da negação. Por exemplo, às vezes você tem uma mãe que tem um filho autista, mas ela fica negando que o filho é autista. O que a gente chama isso? Negação. Tem alguém que tem um câncer, que tem um tumor. A pessoa não consegue nem referir-se ao que ela tem pelo nome, tumor ou câncer, fala a doença. Ou às vezes não reconhece que tem, fica negando, não quer fazer o tratamento. Isso é o quê? Negação. Negar a realidade é prejudicial para a continuidade da nossa vida. Jesus, ele mostra que vai ser feliz aquele que reconhece o que é. E se tem uma identidade universal que todo ser humano, seja eu com 28 anos de igreja, seja você com 1 ano de igreja, com 5 anos, 10, 50 anos, seja eu pastor, seja um diácono, seja um obreiro, seja um presidente da república, seja um rei, seja um profeta, seja quem for, todos são pecadores. Reconhecer a sua natureza humana é fundamental para o progresso da tua vida e da tua espiritualidade. Mas isso não é legal. Isso não é, vou fingir que eu ajo na idade que eu tenho, né? Eu sou um jovem com espírito de velho. Eu vou falar então o termo que os jovens falam, né? Não é maneiro a gente achar e entender que a gente é pecador. Não é legal. Embora o mundo, presta bem atenção, misturado com a igreja, criou a filosofia daquela música, né, que o Neymar adora, que o Neymar é o rei de fazer besteira. Aí ele vai para a internet e bota, errei, mas quem não erra? Aí bota aquela música lá, todo mundo erra sempre. Louvando o erro. O fato de nós reconhecermos que somos pecadores não quer dizer que nós gostamos de ser pecadores. Quando nós falamos da natureza humana, da depravação total, que é o primeiro ponto do calvinismo, nós não estamos louvando o fato de pecarmos. Pecar pode ter um prazer momentâneo, mas é prejudicial para a nossa eternidade. Por isso, bem-aventurados os pobres de espírito ou os humildes de espírito. E logo em sequência é bem-aventurados os que choram. Porque nós reconhecemos a nossa natureza humana e em cima desse reconhecimento nós choramos, pranteamos, nós surramos diante de Deus, porque nós somos pecadores e nós não gostamos de ser assim, mas é uma consequência da criação. Mas a gente entende que, embora a gente seja pecador e a gente chore, não é o suficiente. Nós precisamos ser mansos. Olha a sequência lógica. Eu reconheço o que sou, eu choro por aquilo que sou, e eu passo a exercer um domínio próprio sobre a minha natureza. Eu não vou mais agir por impulso. Eu domino, ou seja, eu sou manso. Lembra que a gente falou sobre os mansos? Não é só aquela pessoa, estou bem, estou zen, passei na faculdade do Enem, estou tranquilão, estou numa boa. Não, o manso é o leão que é manso, é o leão que é domesticado, é o leão que é domado. A gente vai na nossa natureza pecaminosa, a gente vai na nossa natureza, na nossa pobreza espiritual e a gente domina os impulsos. Era aquele que era viciado na pornografia, se converteu, o espírito dá força. Lembra, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. O Consolador não é vir só te dar um abraço, não é vir só dar um tapinha nas costas, vai ficar tudo bem. A revelação por trás dessa palavra é que aquele que reconhece que peca,
chora, o Espírito vem e capacita para ser manso, para dominar sobre a sua natureza. Essa é a sequência lógica que Jesus vai dando nas bem-aventuranças. Só que até aí estaria muito fácil, até aí estaria muito simples. Por isso que ele continua e vai complementando. Bem-aventurado os que têm fome e os que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Existem 3 tipos de justiças que nós vamos abordar, e só uma delas é a verdadeira que Jesus está falando nesse texto. A primeira justiça, amados irmãos, é a justiça de querer as coisas corretamente. A gente, brasileiro, tem uma frase, né? A justiça tarda, mas não falha. Parece que estão vivendo em outro país, né? Aqui tarda, aqui não existe, aqui falha, aqui é tudo ruim. Você pega a podridão que é o sistema judiciário do Brasil, é uma coisa muito assustadora. Será que eu vou ter que cortar isso da mensagem para não ser preso? Não sei, né? Mas, amados, brincadeira à parte, essa justiça que Jesus está falando aqui não é sobre essa justiça de consequências. Eu fui roubado, eu quero a justiça, eu quero que alguém seja preso. Não é essa justiça que ele está falando, pelo menos não aqui. Não é essa justiça que ele está abordando. Você sabe por quê? Porque você conhece algum ímpio que seja idôneo, que tenha um mínimo de caráter? Você conhece algum ímpio que fique indignado com o sistema judicial do nosso país? Você conhece alguém que não quer saber de igreja, que não vai à igreja, e essa pessoa tem fome e sede dessa justiça, quer que a justiça aconteça? Tem alguns deputados que aparentemente querem que a justiça aconteça, que pelejam pela nação, que labutam lá dentro do Congresso, pelo menos aparentemente, não boto minha mão no fogo por nenhum deles, mas que aparentemente eles estão lutando pelo que é certo. Eles querem as coisas corretas. Tem um monte de gente assim, que quer que tudo vá bem, que a justiça aconteça. Eles são bem-aventurados por causa disso? Não. Da mesma forma que o manso não é um manso, calmo, tranquilo, sereno, da mesma forma que o pobre de espírito, bem-aventurado pobre de espírito, não é a pessoa pobre que não tem dinheiro, da mesma forma que bem-aventurados que choram não é aquele chorão, não é aquela pessoa que fica lamuriando, reclamando, murmurando, mas existe um entendimento por trás daquilo que Cristo quer trazer. Aqui não é a justiça da forma como a gente olha, bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça. Você tem que clamar por justiça nessa nação, isso, aquilo. Não é isso que ele está falando. Ele não está falando da justiça social. É um termo que também voltou a se popularizar. Você tem ali, anos 70, 80, alguns teólogos usavam muito esse termo. A justiça social é o que a gente se acostumou a chamar de ação social. Não é isso. Você conhece uma religião ou algumas religiões que se preocupam com a ação social? Os espíritas são alguns deles. Alguns testemunhos de Jeová se preocupam muito com eles. Católicos se preocupam muito com a ação social. Existem ONGs, organizações não governamentais que se preocupam. O próprio governo, em tese, se preocupa com a ação social. Eu pergunto a vocês, eles são bem-aventurados porque eles se preocupam com a justiça social? Eles são bem-aventurados porque eles fazem caridade? Eles são bem-aventurados porque eles estão levando comida para alguém, entregando uma cesta básica, estão ajudando de alguma forma? Não. Essa é uma das ações e identidades que a igreja veio mudando. A igreja foi tirando a espiritualidade e foi incluindo, ou melhor, substituindo pela ação social. A igreja foi se preocupando em entregar o pão francês, mas não foi se preocupando em entregar o pão da vida. Eu não estou dizendo que não pode ser feito a ação social ou a justiça social.
O que eu estou dizendo é que a ação e a justiça social não pode substituir a espiritualidade que a igreja quer ter, ou melhor, precisa ter. E aí entra o terceiro conceito de justiça, que é o conceito que Jesus está falando aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 30 e 31, o apóstolo Paulo fala o seguinte: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. A justiça que Jesus está falando que nós temos que ter fome e sede é Ele mesmo. Nós temos que ansiar por Ele, por quê? Na Bíblia, relatando a trajetória de Jesus, do Messias, nós vemos que o justo, ele foi imputado como injusto, para que eu e você tivéssemos a nossa justiça saciada diante de Deus. Para que diante de Deus nós não fôssemos mais considerados culpados, mas Ele se fez culpado por nós. Logo, a cruz e o ato dele na cruz foi justiça diante de Deus. Ele imputou a Cristo o pagamento da nossa vida, justiça. A nossa dívida foi paga lá. Isso é justiça. Ele é a lei, Ele é o padrão elevado, Ele é a palavra, Ele é a nossa justiça. Só que Ele fala que nós temos que ter fome e temos que ter sede de justiça. Fome e sede, irmãos, não é quando tu está ali trabalhando, tu está cheio de venda lá na cidade, mano, aí tu não consegue parar para comer alguma coisa, aí tu só vai comer 3, 4 horas da tarde. A fome e a sede não é isso aqui. Que tu pula uma refeição, quando tu fica um dia sem comer. Você sabe o que é passar fome, irmão? Passar fome. Você já ficou uma semana sem se alimentar? Você já ficou um mês sem comer? Só comendo migalhas ali? A fome e a sede que Jesus está falando no original aqui é nesse sentido. É você estar passando fome, é você estar passando necessidade de se alimentar, é você precisar urgentemente de um gole de água, é você precisar urgentemente de um prato de comida. Não é igual, existe a máfia dos mendigos. Você sabe que existe isso? Isso é o nome de um livro. O pastor Iago Martins, aí tem um canal no YouTube, 2 Dedos de Teologia, ele escreveu esse livro, e esse livro foi baseado numa pesquisa que ele mesmo fez, passando de 2 a 4 dias por semana na rua, fantasiado de mendigo, disfarçado de mendigo, para saber o porquê que as pessoas estavam ali. E pasmem, amados irmãos, as pessoas lá em Fortaleza, no Nordeste, que tem menos oportunidade de trabalho do que aqui, elas queriam viver na rua, ou queriam porque ali era mais fácil para comprar drogas, ou porque elas conseguiam ganhar mais dinheiro morando na rua do que trabalhando, ganhando salário mínimo. Isso foi comprovado, ele fez essa pesquisa. Se lá é assim, que dirá aqui no Rio de Janeiro, que tem muito mais oportunidade? Não é igual a eles, que estão na rua por opção, mas é uma mendicância de verdade. A fome e a sede é a necessidade, é você estar com a boca seca. É assim que nós temos que estar diante de Deus. Agora perceba, não é fome e sede para ganhar algo da justiça, mas é fome e sede da própria justiça, é fome e sede do próprio Deus, é fome e sede do próprio Jesus, é fome e sede do próprio Espírito Santo de Deus. A gente tem fome e sede, a gente coloca necessidade sobre um monte de coisa, e por isso a gente vem à igreja, a gente coloca a nossa fome e sede naquilo que Ele pode nos dar. E Ele de fato pode nos dar muitas coisas além do que pedimos ou pensamos. Só que a prioridade da nossa vida tem que ser Ele.
A prioridade e o desejo insaciável do nosso coração tem que ser Ele. Salmo 42, 1 e 2 fala assim: assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 63, de 1 a 4 diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvarão, assim eu Te bendirei, enquanto eu viver, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Davi, um homem ocupado, ele era rei, Davi tinha filhos, Davi tinha obrigações. Possivelmente ele fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei. É como quem diz: eu posso não ter tempo durante o dia, mas eu vou criar o tempo. A gente usa como desculpa para não buscar a Deus a falta de tempo, quando às vezes a gente está direcionando o nosso tempo para coisas triviais. Mas vamos supor que você seja de fato alguém muito importante, alguém que tem cada minuto do teu dia, desde 7 da manhã a 11 da noite, todo ocupado. Não existe desculpa quando o assunto é buscar a Deus. Não existe desculpa, não existe bengala: ah, não deu tempo de buscar a Deus hoje, ah, eu estava trabalhando o dia todo, eu passei um tempo com a família. Queridos, eu estou falando de Deus. A nossa alma tem sede dEle, a nossa alma tem fome dEle, a nossa alma quer Ele mais e mais e mais e mais. Nós não podemos parar. Eu vou gastar a minha vida aos Teus pés. Foi o que a gente cantou, foi o que a gente louvou. Se for verdade, ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada eu Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. Salmo 105, de 4 a 7 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Buscai a sua face continuamente. Buscar a face de Deus, buscar ao Senhor, não é um dia sim, 2 dias não. Medita, o Senhor fala para Josué, no livro dessa lei, de dia e de noite. O incenso é contínuo, ele tem que ser dado diariamente a Deus. Você sabe o que é isso, amado? Você lê a Bíblia hoje, você só para porque você tem que parar. Você está orando, você só para porque você tem que parar. Você, quando está se alimentando com aquela pizza maravilhosa, com aquele arroz, feijão, bife, batata frita, você quer mais. Só que aí você tem que se controlar por causa da gula. Mas quando você fala de reino de Deus, de Bíblia, de oração, de jejum, você não vê a hora de parar. Você vai ler a Bíblia, você fala: bom, eu iniciei o plano de leitura lá da igreja, eu estou aqui em Gênesis 15, eu tenho que ler hoje o 15, o 16 e o 17. Deixa eu ver se o 16 e o 17 são longos, a gente já pula para outra página, a gente já começa querendo parar, porque a nossa fome e a nossa sede está direcionada para qualquer outra coisa, e não para a busca a Deus. A busca, ela é contínua. Você toma café da manhã hoje, você almoça hoje, você janta hoje, você lancha hoje, e amanhã você toma café, você almoça, você janta, você lancha, você faz as suas refeições.
A Bíblia, a oração é a mesma coisa. Eu terminei de ler a Bíblia, o que é que eu faço? Eu leio de novo. Mas eu já li 5 vezes, o que é que eu faço? Lê a 6ª. Mas eu já tenho orado 3, 4 horas por dia, o que é que eu faço? Continua, se conseguir, ora mais, busca mais. Jeremias 29:12, então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me acharei, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações, e de todos os lugares, para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. A busca é a entrega completa. A busca a Deus é uma entrega completa. Não existe nada mais importante para você, individualmente falando, do que o teu coração. O coração, ele bombeia o sangue. O coração, ele te dá vida. Se ele parar, acabou. Não tem mais vida. Não tem mais energia. Não tem mais nada. O que é que Jeremias fala? Me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, quando a tua entrega for completa diante dele. Deus, ele não quer metade de você, querido. Deus, ele não quer 1/3 de você, ele não quer 80%, ele não quer 90%, ele não quer 95% de vocês. Isaías 42:8, eu sou o Senhor, e a minha glória eu não divido com ninguém. Não é 99%, é 100%. É a tua vida por inteiro que Ele quer. E aí vamos estar fartos. Mas sabe o que é estar farto? É você querer mais. É você querer mais. Mais e mais e mais. Salmo 63, 5 e 6. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Mas aquele que beber, João 4,14, aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 6,35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Somos saciados nele, como querendo mais. É como se quando a gente vai ler a Bíblia, não tenho o costume de ler a Bíblia, não tenho o costume de orar, eu começo a ler a Bíblia, eu leio 1, 2 capítulos, aquilo abre o apetite. Em 6 meses eu estou lendo 3 capítulos por dia. Em 1 ano eu estou lendo 4. Em 3 anos eu estou lendo 5. E você não vai nem sentindo, porque vai aumentando, aquilo vai abrindo o teu apetite. Você começou orando 5 minutos por dia. Em 6 meses você está orando 15, 20, 30 minutos. Em 2 anos, 1 hora. Por quê? Abriu o apetite. Você quer mais. Você quer mais. Mais e mais e mais e mais. Sabe por quê? Amós 8, 11 a 14 diz: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar a outro, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, ó Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Você sabe o que o profeta Amós está profetizando aqui?
Existe uma fome e uma sede global, e o diabo sabe disso. Só que não há o entendimento da fome e da sede para onde ela tem que ser. Por isso a gente vai canalizando para um monte de coisa. Por isso o ser humano vai criando muita necessidade. Eu já falei aqui, a gente tem uma mania feia de falar: eu tenho que assistir a minha série. Eu tenho nada. Antes de existir série, stream, qualquer coisa disso. E eu sou de uma época, é muito bom falar isso, né? O eu sou de uma época denuncia a nossa idade, né? Que não existia isso de stream, essas coisas. Eu peguei o videocassete, o finalzinho ali, né? O videocassete para o DVD. E eu vivia muito bem, normal. Vocês que são mais velhos do que eu, a mesma coisa. Talvez alguns, na infância e adolescência, não tenham nem tido TV. E hoje a gente diz que tem que, não tem que nada, irmão. A gente inventa a necessidade porque não está canalizando a fome e a sede para aquilo que pode nos fartar, para aquilo que pode nos saciar. É por isso que a gente tem deixado de ser intencional e tem sido alienado. É por isso que a gente está fazendo as coisas como robô, mas não faz com consciência. Porque o diabo sabe muito bem disso e ele desceu com fúria na terra, porque esse maldito sabe que lhe resta pouco tempo. Aí sabe o que ele faz? Ele te dá um monte de teologia falsa. Ele fala: ó, vem para a igreja. Vem para a igreja porque quarta é o dia do milagre. Ele vem, ó, vem sexta-feira. Sexta-feira é o dia da tua vitória. Domingo você vai ter a tarde da bênção e vai receber a unção para conquistar, desde que tu coloque um dinheiro no envelope. Ele sabe que tu tem fome e tem sede, mas bem-aventurado é aquele que entende que tem fome e tem sede de justiça. Tem fome e tem sede da palavra de Deus. A quarta bem-aventurança se trata disso, dessa fome e sede por Deus, essa fome e sede por Jesus. Por isso, amado, não justifica não, não fica dando um monte de desculpa não, bate no teu peito e fala: eu estou errando, eu que não estou buscando a Deus, eu é que não priorizo Deus, porque quando tu prioriza alguma coisa, amados, você faz. Se tu coloca na tua cabeça: eu vou comprar aquela TV de 1,5 milhão de polegada, custa 5 mil reais, você dá um jeito, você corta custo aqui, corta gasto ali, junta daqui, arruma um bico acolá e compra o que tu quer comprar. Eu estou falando de uma coisa muito simples: ler a Bíblia, orar e jejuar e ir à igreja. E olha que os nossos cultos, a gente não fica enrolando, somos objetivos. E as nossas reuniões, por enquanto, são só 2 vezes na semana. Se a gente não conseguir buscar a Deus, a gente não ama Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus é capaz dele aparecer para um de nós e a gente está dormindo e ele fala assim: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora por dia, vocês não podem vigiar comigo nem um pouquinho, vocês não podem sentir o que eu sinto. Por quê? Porque dorme. Amado, a gente não pode ser igual criança. A criança, eu lembro muito bem, e eu vejo isso nas meninas, vejo no Pedro. Ela ainda não vi nesse momento de festa, né? Mas eu vejo, às vezes, está no momento ali de brincadeiras, festa. Eu, como velho que sou, esperando a comida ser liberada, porque eu estou com fome. A criança está com fome. Só que o foco dela está em brincar, está em se distrair.
Por isso Paulo fala, não seja como meninos inconstantes, levado a qualquer vento de doutrina. Sacia a tua fome em Deus. Nós temos que ter essa responsabilidade, porque bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.